Não precisam abrir, vou ler um trecho do livro de Salmos. Hoje só está lendo mais Salmos, impressionante. Salmo 107 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou, proclamem em alta voz. E aqui estou eu para proclamar em alta voz, testemunhar um feito do Senhor sobre a minha vida. Na verdade, um livramento ocorreu com meu carro durante uma ida para o trabalho. Acredito eu que foi umas 4 horas da madrugada, mais ou menos. Não sei se foi segunda ou terça-feira que choveu, não me lembro. Porém, irmãos, eu estava mais ou menos a uns 110 por hora na Ayrton Senna, uma saída, eu já ia sair da Ayrton Senna para pegar a Dutra. E nesse momento, como choveu uma noite toda, eu estava na esquerda e estava ultrapassando praticamente 2 caminhões para poder sair da saída para a Dutra. E nesse momento, irmãos, como a 110 por hora, choveu a noite toda, existia ali uma poça d'água na esquerda. E o carro ali ele aquaplanou, como alguns aqui acho que não sabem, só quem dirige sabe. Existiu ali uma espécie de lâmina d'água, ou seja, é onde o pneu não tem contato com a pista, o asfalto. E naquele momento, irmão, humanamente falando, era para ter acontecido um acidente comigo. Mas um servo do Senhor, irmão, um cristão, ele sabe realmente quem caminha com ele. Ele entende que o Senhor, o Deus de Israel, não dorme nem cochila. E ali eu me senti tão tranquilo, porque eu sabia que ali não ia acontecer o que era para acontecer. Claro, o inimigo ele trama contra nós, mas o Deus de Israel ele está ali, atento, presente. E o carro ele só deu uma leve virada para o lado, mas ele, ou seja, ele alinhou. Era para ter rodado, irmão, era para ter capotado, porque a 110 por hora não era muito devagar. E eu cheguei tão, glorificando o Senhor no meu trabalho, porque antes, até então, eu e a minha esposa, a gente oramos, e parece que ali o Senhor já tinha me falado que algo iria acontecer. E nós oramos quase que eu pedi até o horário, que era para ter entrado às 4 horas, e naquele horário era para mim atravessar a marginal com o caminhão, por causa de restrição. E ali eu senti a mão de Deus, irmãos, eu senti a mão de Deus segurando aquele veículo para que não viesse perder o controle. E assim, irmãos, eu digo a todos, o primeiro horário da gente levantar, acordar, é do Senhor. Agradeça a Ele, irmãos. Adore ao Senhor, irmãos. Se puderem, orem, peça, lógico, proteção àqueles que estão nas rodovias, porque automaticamente o Senhor ele também o guardará, irmãos. O fator de a gente orar pelas pessoas, a gente não precisa pedir proteção por nós mesmos, porque o Senhor ele já sabe que a gente precisa. E ali, irmãos, eu tive a total certeza e fui tranquilo, sossegado, porque eu sei quem estava comigo naquele momento, ou seja, no meu banco, enfim, é o Senhor que me guardou naquele momento e não permitiu que acontecesse aquele acidente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, não é? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A pastora Kátia quer falar mais um pouquinho. Microfone Irmãos, na mão de mulher é perigoso. Deixa eu só dar uma reforçada aqui, né, na nossa saída de casais. Então será dia 17 de junho, o terceiro sábado. Nós queremos marcar aqui às 19h30, aqui na igreja, na frente da igreja, para que nós possamos sair daqui todos juntos. Caso alguém esteja trabalhando, queira ir direto, não tem problema. Será na churrascaria Costelão Paulista, lá no posto Ipiranga, lá no centro de Itaquaquecetuba. Amém? Então, assim, eu vou colocar o aviso lá no grupo de casais, que vocês possam dar o nome, dizer quem vai, tudo bem? Para que a gente possa se programar, fazer uma listagem aqui e possamos esperar uns pelos outros, porque a ideia é termos um evento para casais, mas também desfrutarmos da comunhão como casais, todos juntos. Amém? Então não perca a oportunidade, não. Se prepare. Meninas, chamem os homens aí. Amém? Aleluia. Amém, irmãos?
Comer é sempre bom, né? E carne, então, irmãos, meu Deus do céu. Vermelha, então. Vixe, negócio bom. Irmãos, também eu queria apresentar aos visitantes a nossa irmã Marcela e Tamires. Onde estão vocês? Sejam bem-vindos. Fica de pé para que possamos te conhecer, se possível, em nome de Jesus. Não, mas alguém vai aí te dar um abraço, amém? Nós somos uma igreja alegre, que gosta de abraçar, que gosta realmente. Nos sentimos honrados aí com a sua visita, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Sem mais demoras, hoje nós temos culto de ceia. Se você puder, feche os seus olhos aí, vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por todo louvor, por toda oração, testemunho, tudo aquilo que já foi feito nesta noite. Mas nós queremos um pouco mais, Senhor. Por isso, Espírito de Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Deus, aquieta os nossos corações, abre os nossos ouvidos, Senhor, espirituais. Coloca em nós, Pai, o desejo, Senhor, a vontade, Pai, de nos alimentarmos sempre da Tua palavra, para que possamos caminhar, Senhor, no nível de entendimento, porque o Senhor disse que conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é a Tua palavra, que é Cristo, Pai. Por isso, Senhor, que toda a ação do inimigo, todo espírito opressor, tudo que não provém de Ti, Pai, neste momento nós anulamos em nome de Jesus, e declaramos que só queremos sentir a Tua doce presença, Senhor. E que a Tua palavra faça a diferença em nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, todo mês nós temos um tema, não é? Terminamos um tema chamado Enviados, e este mês o tema é unção. E ontem na vigília nós começamos, foi um tempo muito poderoso, um derramar muito grande do Espírito. E eu vou dizer assim, você que não veio, você não perdeu, mas deixou de ganhar, amém? Mas, quando falamos de unção, estamos falando do poder do Espírito Santo, amém? Agora, entenda uma coisa, irmãos. Você encontrará na Bíblia, e como sempre, não é, de costume, nosso primeiro culto do mês de ceia, que é o culto de ceia, nós sempre trazemos uma palavra de ensino. E durante o mês, o Senhor tem palavras de libertação, de cura, enfim. Deus faz e dá a direção que Ele quer, não é assim? Mas essa primeira palavra hoje eu queria falar um pouco sobre unção com óleo. E a unção do Espírito, não é? Porque às vezes você vê alguém pegar o óleo, né, o azeite, o óleo da unção, e você vê alguém usar para orar por cura, por libertação, e às vezes você fala, mas o que é isso? Não é? Será que isso é misticismo? Será que isso é bíblico? Às vezes, irmãos, nós erramos por falta de entendimento. E nós veremos aqui, tanto no Velho como no Novo, as duas coisas. Porque você lê na nossa língua, lembre-se, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Depois, num certo século, foi feita a Vulgata Latina, que foi quando se traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. E nem tudo dá para se traduzir como deveria. Então, quando você lê a palavra unção na Bíblia, pode ser que seja unção com óleo, não é? Que é o óleo de ungir, como pode ser falando de poder de Deus, o derramar do Espírito Santo. E mesmo a palavra unção, ela foi traduzido para nós como unção, mas no original tem palavras diferentes que são traduzidas como unção. E é isso que nós veremos um pouco nessa noite. Um pouco sobre a importância desse óleo de ungir. Por que você tem que ter óleo de ungir em casa? De preferência, que nem aqui na igreja nós temos, nós oramos, consagramos esse óleo.
porque você verá os elementos que compõem o óleo. Mas ninguém me garante, ainda mais tratando de Brasil, que esse óleo ele é feito como a Bíblia diz, amém? Mas entra a fé, nós oramos e consagramos e cremos que este óleo é o óleo de ungir. Porque eu não tenho como saber, eu não sou perfumista. Porque o óleo de ungir é obra de perfumista. Quem dera tivéssemos um perfumista na igreja e ele preparasse o nosso óleo de ungir como a Bíblia ensina. Porque, irmãos, nós vamos, cada vez mais, coisas que deveriam ser importantes, nós vamos deixando, como diz o nordestino, né, o baiano, como eu, ficamos desmazelados, né? Vamos deixando de qualquer jeito. Você quer um exemplo simples? O pão da ceia. Pão da ceia não pode ter fermento. O pão da ceia não tem fermento, porque fermento também significa contaminação. E quando o povo sai do Egito, eles comeram pão sem fermento. Então, a Páscoa judaica, o pão não tem fermento. Então, nós precisamos tomar cuidado. Enfim, havia vários tipos de óleo de unção. Amém? E havia o óleo que ele era usado no tratamento de beleza, como até hoje, perfume, como cura, como remédio. Lembra do bom samaritano? Que aquele homem encontra o homem caído e ele unge as suas feridas com azeite, não é? Com óleo e com vinho. Então, havia esse tipo de óleo na Bíblia e é algo muito antigo. Só que a ideia de ungir, ela tanto era nesse sentido, vamos dizer assim, natural, como num sentido religioso. Eram duas situações. E a unção no Antigo Testamento, irmãos, ela é encontrada através de algumas palavras, de duas principalmente. Só que quando é traduzido para nós, tudo é óleo de ungir, ou óleo da unção. Tudo é traduzido assim, e não está errado. O problema é que o sentido no original, ele é diferente. Então, a primeira palavra do Antigo Testamento para óleo de ungir é suk. No hebraico é suk, S-U-K, suk. No grego seria aleifo. Só que, quando você lê na Bíblia uma passagem, e está com esse verbo suk, no Velho Testamento, está se falando sobre cuidar do corpo, sobre se perfumar. Uma passagem para você entender isso, se você estiver anotando, Ruth capítulo 3, verso 3. Se conseguirem jogar aí na tela, porque eu vou ter que correr um pouco, porque é muita coisa, amém? Vou ter que resumir algo de umas 4 horas em 30 minutos, então é complicado. Então Ruth 3,3 diz assim: faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa, depois vá até lá. Numa outra versão, numa versão João Ferreira, estará assim: se unja. Por quê? Porque era usado mirra, principalmente. Então, quando você lê qualquer versão e estiver escrito lá unção, você vai ter que entender o contexto para entender que tipo de óleo estava sendo usado ali, não é? Então, quando alguém chegava na casa de outro, o hospedeiro, ele ungia a pessoa, não é? Ele lavava os pés da pessoa, ele pegava um pouco do azeite e ele ungia ali os pés da pessoa por causa de andar de chinelo no deserto, ressecado. É tanto que quando aquela mulher derrama o frasco de perfume em Jesus, e todo mundo começa a questionar, ele diz assim: olha, eu entrei na tua casa, e você não lavou os meus pés. Lembra da passagem? Não é? Em outras palavras, você não ungiu a minha cabeça. Então, esse é um tipo de óleo de unção. Ok? Isso é um tipo de óleo. Agora, existe uma outra palavra que aí é usado mais no cunho espiritual,
que é a palavra machá, não é? Machá. A palavra Messias deriva do verbo machá, não é? O Messias, que em português é Messias, o transliterado, mas o Machia no hebraico. Todos sabem o que significa a palavra Messias ou Machia? Todos sabem? Ungido. Então a palavra Messias, e quem é o nosso Messias, irmãos? Jesus. Jesus o Cristo. Porque a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo vem do verbo crio, que é no Velho Testamento suc, no Novo Testamento crio. Que desse crio vem a palavra crisma e vem a palavra Christus. E Cristo significa ungido. Então é Jesus o ungido de Deus. Tranquilo? Então, quando o texto está falando de unção, nesse sentido, aí estamos falando do óleo da unção. E agora começa, irmãos. O uso agora implica em algo que é bom, que aconteceu com a unção. Só que essa palavra machá, não é? Ou crio, no grego, ele tem um sentido muito forte de transmitir uma bênção ou uma capacitação a alguém. Olha bem, porque nós devemos entender que existe o óleo e existe a unção, que é o derramar do Espírito. Então o óleo sem alguém que é cheio do Espírito não serve para nada. Por isso que, se não tem o óleo de ungir, e você orar por alguém, Deus fará a mesma coisa, porque você não pode ficar usando o óleo como amuleto. Tranquilo? Nós veremos um pouco aí. Então o que acontece? Nesse sentido, essa palavra machá, não é? De onde veio a palavra Machia, ou Messias para nós, o ungido, é um sentido mais forte, de capacitar, de dar uma bênção. No Velho Testamento, irmãos, usava-se o óleo de ungir, basicamente em 3 situações. A primeira, para ungir um rei, a unção real. Então, a primeira coisa, para se confirmar alguém como rei em Israel, era o profeta pegar o óleo de ungir, ir lá e derramar sobre a cabeça do rei, e a partir daquele momento, aquele rei, ele tinha um contato direto com Deus, ele era o ungido. Tranquilo? Onde você vê isso mais conhecido? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 16 e verso 13, que é a passagem que Samuel unge Davi. E ali você vê a fusão das duas coisas. Para aqueles que diz que o óleo é algo sem importância, irmão, você está totalmente equivocado. As experiências que nós já vivemos, ministrando libertação e cura com o óleo, são coisas surreais, que não adianta nem falar, porque se eu também não estivesse lá, eu não acreditaria. Coisas surreais. Abre aí, 1 Samuel capítulo 16, verso 13, diz assim: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, próximo versículo, a partir daquele dia, está falhando, vou ter que abrir minha Bíblia aqui, hein? Davi foi cheio do Espírito, e a palavra diz que ele nunca mais foi o mesmo. Tranquilo? Amém? Agora o que acontece, irmãos? Samuel pega o azeite, derrama sobre Davi e abençoa Davi. E aí o Espírito de Deus, unção, poder, vem sobre Davi. E Davi sai dali. Agora, uma coisa interessante, só uma curiosidade. Nós confundimos dunamis, poder, não é? A palavra no grego dunamis, de onde sai a palavra dinamite, explosão, poder, nós confundimos com barulho e movimento.
quando Davi é ungido por Samuel, e o Espírito do Senhor vem sobre Davi, Davi rodopiou? Sim ou não? Davi ficou gritando? Parece que não aconteceu nada. Só que a partir dali, aquele menino de 16 anos olhou para um cara de mais de 3 metros e disse: você vem a mim com paus e com pedra, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Poder, unção, capacidade, as coisas se fundem. Então o óleo de ungir nas mãos de alguém que tem a presença do Espírito, que é cheio da unção de Deus, irmãos, é uma arma poderosa. E olha, eu dou um conselho a você que já é cristão, já recebeu Jesus na sua vida, você já recebeu o Espírito Santo. Nunca deixe faltar o óleo de ungir na sua casa. Quando alguém está enfermo, antes de levar para o médico, unja aquela pessoa e ore por ela. Uma criança não está conseguindo dormir, ou um adulto, estou tendo pesadelo. Ao invés de você ficar dizendo que é bobagem, pega aquele óleo, unge e apresenta a Deus, porque aquilo também simboliza uma proteção. Agora, é interessante, irmãos, porque sempre o óleo de ungir é sempre vinculado ao dom do Espírito Santo, não é? Porque o ungido ficava em contato direto com Deus. Qual é a diferença do Velho Testamento para o Novo? Porque no Velho, o Espírito ele vinha, entre aspas, limitado. Então o profeta, direcionado, estava cheio do poder de Deus, e ele ia lá e ungia o rei. Ou o Espírito vinha com poder sobre um profeta. No Novo Testamento, em Cristo, cumpriu-se o início de uma profecia de Joel que diz que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Então, quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida, e eu recebo o Espírito Santo, agora nós não vamos entrar nisso, não dá tempo, mas existe uma diferença de ter o Espírito e ser cheio do Espírito, são coisas diferentes. Mas quando você recebe Jesus, você também recebe o Espírito, e o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Automaticamente, quando eu uso o óleo e eu sei o que eu estou fazendo, Deus flui, irmãos. É uma coisa poderosa. O óleo de ungir também era usado para unção sacerdotal. Êxodo 29, verso 7. Abram aí. Êxodo 29, verso 7. Amém? É a passagem onde Moisés, ele faz algo aí. Deus manda Moisés falar assim: unja Arão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Ou seja, ali a palavra é machar. Então era um óleo de ungir específico. E essa unção tornava o sacerdote sacrossanto. Ou seja, a partir dali, aquele homem não se misturava mais com as coisas do mundo, não se contaminava mais com as coisas do mundo. Tranquilo? Então, o óleo também é usado na ordenação. Quando você vê alguém sendo ungido a diácono, a pastor, alguma coisa assim, normalmente as pessoas usam óleo, não é assim? Por quê? Porque é algo bíblico, não é algo místico. Agora, uma outra questão do óleo de ungir é a unção de poder. E essa unção de poder não é o óleo, mas essa unção de poder faz com que, quando você use o óleo, alguma coisa aconteça. Lembra? Se alguém chegasse e derramasse o óleo de ungir em Davi, não iria acontecer nada. Mas quando um profeta cheio de Deus derrama o óleo de ungir sobre Davi e o reconhece como rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E aí você vê o exemplo em Isaías 61, verso 1. Porque essa unção de poder, irmãos, ela tem um objetivo. Isaías 61, verso 1, abram aí. Diz assim:
uma passagem para alguns muito conhecida. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e ele continua, trazer vista aos cegos, libertação, tudo isso, e pregar o Evangelho. Então, aqui está se falando não de um óleo, mas está se falando da unção que veio sobre Cristo, e Cristo agora delega essa unção para nós, a unção de ser cheio do Espírito Santo. Isaías falou isso. Ou seja, irmãos, você tem que entender quando está falando do óleo físico e quando está se falando da unção no sentido de poder, de derramar do Espírito sobre a vida de alguém. Agora, no Novo Testamento, irmãos, é interessante porque a palavra aleifo, não é? No grego é aleifo, porque o Novo Testamento é basicamente em grego. Essa palavra, aleifo, lembra do início? É a mesma palavra em hebraico que nós chamamos de suki, que é uma questão de algo mais ligado ao comum. Só que no grego, a palavra aleifo, ela já também toma uma dimensão diferente. Ela significa transmissão de bênção a alguém. E ela ocorre 8 vezes somente no Novo Testamento. Você vê que essa questão da unção e do derramado poder de Deus não é uma coisa banal. E o que isso quer dizer para nós? Ela refere-se à ação física de ungir, ou seja, quando aqueles homens iam jejuar, eles ungiam a sua cabeça, não é? Ungi a minha cabeça com óleo e o meu cálice se fez transbordar. Eles ungiam. Na NVT é interessante que fala penteava o cabelo. Nas versões mais antigas dizem que eles ungiam o seu cabelo. Era usado, isso você encontra lá em Mateus 6,17, para honrar um hóspede, não é? Para honrar um morto. Agora, também é usado para curar os enfermos. Abre lá em Marcos 6,13. Porque alguns pastores hoje, alguns cristãos, estão aí pela internet, irmãos, toma muito cuidado com a internet, dizendo que essa coisa de ungir com óleo, isso é misticismo, e que era uma coisa do Velho Testamento, e não é. Existe mais de uma passagem que fala de óleo, usando para cura e para libertação. Marcos 6,13 diz assim: expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo, em nome de Jesus. Amém? Então esses são os discípulos de Cristo quando Cristo os envia. Se você ler Tiago 5,14, Tiago diz assim: olha, se há alguém enfermo, chame um presbítero, e ele ungirá essa pessoa com óleo e ministrará a cura, e ele será curado. Então não é chamar qualquer um, chama um presbítero. Qual é o sentido ali do presbítero? O sentido de alguém que foi ungido, que tem a unção de Deus na sua vida. Ou seja, irmãos, a questão do óleo, ela não é misticismo, ela é algo real dentro da unção do Espírito. Ok? Agora, é interessante porque a palavra crio, olha que coisa interessante. A mesma raiz, lembra de Cristo, que também significa ungido. E nesse sentido, irmãos, essa palavra aparece 5 vezes no Novo Testamento. E nesse sentido aí, é no sentido de uma metáfora, não é? Para outorgar do Espírito Santo um poder especial, uma comissão divina. O que é uma metáfora, né, irmãos? Metáfora é quando você potencializa alguma informação. Por exemplo, olha, o João tem uma saúde de ferro. O que você está querendo dizer com isso? Que a saúde dele é forte, ele é resistente. Então, essa palavra crio, quando você lê na Bíblia, versículos que no original a palavra é crio, no Novo Testamento, está se falando de uma unção no sentido de poder do Espírito Santo. De poder. Uma passagem que fala sobre isso, irmãos.
Quando Jesus foi ungido por Deus, Lucas 4,18, abra lá. A palavra ali é crio, não é aleifo, é crio. Aleifo é ligado ao óleo, crio é ligado a poder, a ser selado pelo Espírito de Deus. Lucas 4,18, Jesus entra na sinagoga lá e diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Próximo versículo. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Próximo. Que é chegado o tempo do favor do Senhor. Poder, unção. A mesma palavra suki, lembra? A palavra machá, no hebraico, no grego, a palavra é crio. Para falar de unção, não no sentido do óleo, mas no sentido de poder. De você ser cheio. Por quê? Porque Jesus disse assim: foi dada a mim toda a autoridade, nos céus e na terra. E ele disse para os seus discípulos: eis que vos dou autoridade. Então ele derramou sobre esses discípulos e sobre nós até hoje pela fé a unção, o derramar do poder de Deus. E ainda tem gente que acredita que você não precisa dos dons nos dias de hoje, porque uma das formas mais evidentes da unção é quando alguém é batizado com algum dom do Espírito. Sim ou não? Existem os dons de curar. Agora você imagina uma pessoa que tem o dom de curar, quando ela pega esse azeite de unção, esse óleo, e ela unge alguém e ministra a cura. Ela potencializa aquilo. Agora, e se não tem o óleo? Você ora e a pessoa pela fé, porque é no nome de Jesus que alguém é curado. Mas existe um simbolismo nisso, e você não pode simplesmente banalizar as coisas. Olha, irmãos, acredite você ou não, mas até os meus animais são ungidos. Acredite você ou não. E é coisa rara um animal de casa ficar doente. E sabe como que nós aprendemos isso há muitos anos atrás? Eu não, minha esposa, com a mulher de fé, né? Eu gostava muito de criar passarinho. Mas todo passarinho que eu criava morria. Morria. Estava na gaiola, 2 dias morria. Ela falou: peraí que nós vamos dar um jeito nisso. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Pegou, aí eu consegui outros passarinhos, estava lá. Inclusive um que ela ficou doida da vida porque eu fiz um rolo com um pedreiro para ele poder fazer um grafiato na minha casa. Eu dei a sabiá de presente para ele, porque aí eu não precisava pagar, entendeu? E quando ela chegou, ela ficou muito brava. Ela pegou o óleo, ungiu os pássaros. A partir dali, nunca mais um passarinho morreu. Acredite você ou não. E é interessante que aquela sabiá, quando me deram, falaram assim: fica com isso daí, porque já tem mais de 1 ano que está comigo e nunca cantou. É muito brava. E ela ungiu essa sabiá e botou a sabiá na pia e começou a lavar prato. O que aconteceu? A sabiá começou a cantar. E cantou tão bem que o pedreiro ficou maravilhado e disse: se você me der essa sabiá, eu faço todo esse teto da sua casa e não te cobro nada. O que eu fiz, irmãos? Uma pequena troca. A casa era mais importante. Mas acredite você ou não, existe um poder sobre o óleo de ungir. Existe um poder. Porque senão, irmãos, Deus não ia fazer isso só porque Ele achava bonito o cheiro do óleo de ungir, não é? Agora, essa palavra aparece 5 vezes. Um outro lugar que você encontra ela foi o versículo que nós lemos ontem e que é o tema deste mês, 1 João 2, 27. Amém? Então, quando a palavra é crio, ela não está ligada diretamente ao óleo, ela está ligada à unção, à visitação do Espírito Santo, ao derramar do Espírito. O que aconteceu lá em Atos, em Pentecostes, irmãos? O Espírito veio como línguas repartidas como de fogo e repousou sobre aqueles homens, e o negócio ali ficou estreito, sim ou não? Então houve o que? Uma unção.
É esse tipo de unção que a palavra crio representa. Não é? 1 João 2,27, esse é o nosso versículo do mês. Eu não vou entrar nele porque nós falamos muito sobre ele ontem. Porque sempre na vigília nós falamos um pouco sobre o tema do mês. Vocês, porém, receberão dele a unção. Se fosse no grego aí a palavra seria crio. Amém? E ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Próximo versículo. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Por quê? O que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando estiver diante das autoridades, somente abre a tua boca, que é o Espírito que irá falar através de você. Esse é o crio, esta é a unção. Que Deus, através de Cristo, Ele derrama pelo seu Espírito em nós cristãos. Agora, essa unção, esse batismo de poder, é algo que Ele pode derramar sobre você, sem você pedir, ou algo que você deveria desejar todos os dias, ser cheio do poder de Deus, da unção. Amém? E os discípulos receberam essa unção do Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante, irmãos, abre lá em João 14, 26. E para você que está anotando, leia depois João 15, 26, João 16, 13, porque olha que coisa interessante. João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Presta atenção, irmãos. Olha que coisa incrível. A unção do Espírito Santo traz à mente aquilo que Jesus disse, ou seja, aquilo que você precisa saber. E sabe como você vê isso muito evidente? Quando a pessoa recebe o dom de palavra de sabedoria. Você já se deparou com situações onde alguém faz uma pergunta ou alguém fala algo e você não tem nada para falar para aquela pessoa? E você fala, meu Deus, mas eu leio a Bíblia e eu não veio um versículo. Sabe aquela coisa do músico? Conhece 500 músicas, você fala, canta uma música, agora não me lembro meu Deus, eu não me lembro de nenhuma. Porque é a unção do Espírito que faz você lembrar aquilo que Jesus quer que você fale. É a unção do Espírito, irmãos, que faz com que você tenha a palavra certa, o conselho certo para dar a alguém, no momento certo. Satanás, Jesus, recebeu o Espírito de Deus, a unção, o crio, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, porque quando Deus te dá uma unção, a primeira coisa que Ele faz não é te colocar num trono, é te levar para o deserto e falar assim, agora vou botar você de frente para Satanás, e vamos ver se você realmente tem fé. Porque Deus faz você enfrentar os seus medos. Se você não enfrentar os seus medos, você nunca vencerá nada na sua vida. E Satanás vem, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, porque está escrito. Ele estava mentindo, irmãos? Não, está escrito. Aí Jesus diz assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para cada pergunta, para cada indagação de Satanás, Jesus tinha a resposta certa dentro da Bíblia na hora certa. Jesus não disse assim, Satanás, arreda-te, porque eu sou o Cristo, eu vou te destruir. Não, ele combateu Satanás com a palavra. E se existe uma coisa que deixa uma pessoa sem argumento, é quando você tem a sabedoria de Deus em usar a palavra, sim ou não? Quando Estevão debatia com os mestres da lei, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e era uma sabedoria tão grande que ninguém conseguia lhe resistir, ao ponto daqueles homens rangerem os dentes e o apedrejá-lo até a morte. Mas eles não conseguiam entender como é que aquele homem que nunca foi mestre na lei rabínica, nunca fez faculdade teológica, conseguia argumentar e deixar aqueles homens sem fala. Então, irmãos, entenda isso.
Você quer ser alguém que tem a palavra certa na hora certa? Busque a unção do Espírito na sua vida. Busque a unção. E Deus te dará palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. São dons, irmãos. São dons. Deus te dará a palavra certa. Algo que eu costumo fazer. Quando alguém começa a falar comigo e começa, pastor, é porque eu estou com um problema, eu estou com uma dúvida, em espírito eu já estou. Espírito Santo, em nome de Jesus, me dá a resposta certa. Porque nós somos tendenciosos a querer aconselhar segundo o eu acho. Não, eu não acho nada. A palavra diz assim. Ah, porque não sei o quê. Porque... eu não acho nada. A palavra diz assim. E eu não tenho que discutir. Agora, é o Espírito em Cristo, essa unção que traz a palavra certa. O que nós chamamos de revelação. Eu não estou falando de revelar o futuro dos outros, amém? Não vou entrar nessa questão do dom de profecia. Eu estou falando da revelação da palavra. De você ler e o Espírito falar para você, está vendo por que você leu isso? Agora está na hora de você usar, é para essa pessoa. Porque às vezes você lê algumas coisas e você não entende, sim ou não? Mas quando alguém começa a falar, você fala, olha o gancho aí, agora eu já sei por que o Senhor me deu essa palavra. Isso é unção, irmãos. Então, a unção do Espírito, ela faz com que a sua mente se torne a mente de Cristo. Levai cativo todo pensamento ao Senhor, não é assim? Que a minha mente seja a mente de Cristo. E quem é que sonda a mente de Deus, a não ser aquele que veio de Deus, que é o seu Santo Espírito? Então, quando você fala, Senhor, me dá a mente de Cristo, você está dizendo, Senhor, me enche da unção do teu Espírito, porque Jesus e o Pai, através do Espírito, habita em nós. Tranquilo? Agora, a unção pelo Espírito Santo é o poder que opera no crente através da palavra pregada conforme opera na igreja. E o crente recebe uma participação na unção messiânica que Jesus recebeu, esse Machia, o Crio. Quando você recebe Jesus, você recebe uma parte dessa unção, não toda, amém? Porque só em Cristo habitou a plenitude do Espírito. Irmãos, se hoje em dia, quando um cidadão tem um dom, num nível um pouquinho maior de milagres, de profecia, ele já começa a achar que ele é Deus na terra. Imagine se o Espírito derramar toda a sua plenitude num homem hoje. Ele diz que ele é Deus encarnado. Por isso que os dons são fragmentados, não é? Existem vários dons e Deus não dá todos os dons a uma pessoa só. Eu pelo menos não conheço ninguém que tenha. Pode ser que tenha, mas eu não conheço ninguém, a não ser o Espírito Santo que derramou sobre Jesus. Não é? Então uns terão habilidades na palavra, outros terão habilidades na cura, outros terão habilidades no profético, enfim, os dons, a unção. Agora, o que é essa unção messiânica? Essa unção messiânica, irmãos, no Velho Testamento era chamado de unção do leproso. No Novo Testamento ela é chamada de salvação. Por quê? Porque uma pessoa com lepra, ela era afastada de todo mundo, ela já estava condenada a morrer sofrendo, porque não tinha cura para a lepra. No Novo Testamento, sem Cristo, nós somos leprosos, somos afastados do povo de Deus. Em Cristo nós temos a salvação. Então isso era chamado de unção do leproso. No Novo Testamento nós chamamos de salvação. Outra unção, a unção sacerdotal. Entenda uma coisa, irmãos, não existe mais sacerdote nos dias de hoje. Isso é um equívoco que nós cometemos como igreja. Levita, isso não existe mais, porque sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. Você é descendente de Arão? Levita também fazia parte do povo de Arão, da tribo de Levi. Então a tribo de Levi se dividia, os coatitas, os meraritas. Cada um desses segmentos exerciam algo no sacerdócio lá, na questão do tabernáculo. Então os descendentes de Levi
por parte de Arão, que eram os seus filhos e depois netos, e assim vai. Eles foram separados e ungidos para o sacerdócio. Os outros, a outra parte foi separado para carregar o tabernáculo, a outra para assessorar todo mundo, a outra para cantar, que eram chamados os levitas, cantar e tocar. Não existe mais sacerdote, não existe mais levita. Mas essa unção nos dias de hoje se chama ministrar ao Senhor, porque todo aquele que tem Jesus na sua vida e recebe os dons do Espírito, ele ministra a Deus. O véu se rasgou, não é assim? O caminho se abriu. Então em Cristo nós entramos na presença de Deus e podemos, como aqueles anciãos em Apocalipse, dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então era sacerdotal, agora é ministrar ao Senhor. Você precisa da unção para ministrar ao Senhor. Qual é a diferença de um músico, vamos dizer assim, cheio do Espírito, e um músico que só tem técnica? Humanamente falando, qual é a diferença? Nenhuma. Se os dois músicos têm técnica, os dois cantam bem, os dois vão tocar a minha alma, mas somente aquele que é cheio do Espírito pode tocar o meu espírito. Por quê? Porque a unção do Espírito testifica com o meu espírito e não com a minha alma. Por isso que você pode chegar na igreja e aquele músico canta e você chora, e aquilo toca na sua alma, e você lembra de muitas coisas, e você sai da igreja, parece que não mudou nada. Mas quando um músico é cheio do Espírito Santo, ou quando um pregador tem a unção, aquela palavra ela entra no seu coração, e mesmo que você não queira obedecer, você fica remoendo aquilo, ao ponto de dizer: quem ele pensa que ele é? Ele sabe da minha vida? A palavra mexe com você. Por quê? Porque ela está cheia do poder do Espírito. Um músico, quando ele é cheio da unção, e ele toca ou ele canta, o lugar parece que cria uma atmosfera, irmãos. Por isso que fala, a música não é a adoração em si, mas ela abre as portas da adoração. Por isso que normalmente começa-se um culto louvando. Então, irmãos, todos nós precisamos ser cheios dessa unção, para ministrar ao Senhor. Por isso que é perigoso, quando uma igreja contrata um músico que nem crente é, só porque ele é bom no que faz. Cuidado. Como disse Josué: Moisés, estou ouvindo o som. Moisés disse: são apenas canções, Josué, isso não vale de nada. Tome cuidado, irmãos, muito cuidado. Agora, 2 Coríntios 1, 21, abra aí comigo. Estou correndo, irmãos, estou quase acabando. Nem cheguei ainda no significado do óleo, mas eu chego, até 7:55 eu chego. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz assim: e é Deus quem nos capacita, e a vocês, a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, a palavra aí é criou, e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Amém? O que isso quer dizer, irmãos? Existem 3 aspectos que ocorrem no batismo: confirmar, ungir e selar. Quando você recebe o Espírito de Deus, quando você é cristão, é batizado nas águas, e agora vem a unção. Por que vem a unção? Por que vem o batismo com o Espírito Santo? Porque ele vai confirmar. Lembra? O Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, se o Espírito de Deus não habitar em mim, eu nunca terei a certeza que eu sou filho de Deus e que eu sou salvo. Porque essa unção, o crio, ela vai te ungir espiritualmente falando, e vai selar você, porque o Espírito Santo é um penhor, é a garantia que nós estamos em Deus. Então tudo isso é unção, irmãos, que se derrama. E então, recapitulando rapidamente, as Escrituras nos revelam 3 tipos de unção: ungir no sentido literal, amém? Que é aplicar o óleo, caso de medicina, caso de cosmético. Ungir no sentido de abençoar alguém ou alguma coisa, não é? Que seria ungir para jejuar, ungir para ministrar cura, libertação.
É outro tipo de unção, onde entra o poder de Deus, a unção, o crio, entra também o aleifo, que é o azeite consagrado para unção. Ok? E o terceiro tipo, que é no sentido de capacitar espiritualmente, de santificar, que é o dunamis, é a unção de Deus derramada, o poder de Deus, quando se derrama sobre a vida de alguém, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Irmãos, cuidado com o que nós chamamos de histeria coletiva. E isso é muito, muito comum nas igrejas. O que é isso? Se eu falar para você que minha cabeça está coçando, e eu acho que é piolho, automaticamente o que você quer fazer? O que acontece muitas vezes na igreja, irmãos? Começa-se um mover, e aí começa aquele mover. Só que você tem que entrar no mover pela fé. Se você se deixar levar só pela emoção humana, você grita, você pula, mas aquilo não é nada espiritual. Como é que nós sabemos disso? Porque não existe na Bíblia, irmãos, ninguém que foi cheio do Espírito Santo que permaneceu do mesmo jeito. Não adianta você entrar numa histeria coletiva e fazer as coisas porque todo mundo está gritando, eu tenho que gritar, porque todo mundo está pulando, eu tenho que pular, porque senão eu fico com vergonha. E quando você sai da igreja, a sua vida não mudou nada. Tinha um tempo que tinha uma unção onde as pessoas caíam, lembram? E entenda, eu creio, irmãos, eu sou pentecostal, amém? Não pensa que eu me controlo, mas eu sou pentecostal. Que ia ungir, as pessoas caíam. O problema não era cair no espírito. A questão é, se realmente a pessoa estava caindo no espírito, ela não poderia se levantar e viver as mesmas coisas que ela vivia. Porque quando a unção vem, ela despedaça todo o jugo, ela transforma a sua vida, ela muda você de todas as formas. Quando Deus derrama a unção, o poder dele, do seu Espírito sobre alguém, irmãos, é porque Deus quer usar essa pessoa de forma específica. Essa pessoa fará coisas que outros não conseguem fazer. Então o problema não é como você cai, é como você se levanta. Se você sentir a unção e cair, eu já caí na unção, irmãos. Agora, quando você se levanta, se nada mudou, você continua o mesmo fofoqueiro, você continua a mesma pessoa pessimista, você continua a mesma ladainha, isso não foi o Espírito Santo e não foi os demônios, foi apenas a sua carne. Você entrou numa histeria coletiva, porque no meio de um grupo grande, se você pegar uma pessoa que tem técnica de hipnose, não é que todos entrarão naquela hipnose coletiva, mas se tiver 100, 40 entra. E as pessoas confundem. E como é que eu e você, como é que nós saberemos que não é o Espírito Santo? Com o dom chamado discernimento de espírito. Porque esse dom, ele faz você ver o que ninguém está vendo, sentir o que ninguém está sentindo. E às vezes está todo mundo sentindo e você fala, meu Deus, eu devo estar em pecado porque eu não estou sentindo nada. Pode ser que realmente você está frio, está do jeito que o diabo gosta, como pode ser que aquilo dali não tem nada de Deus. Tranquilo? Agora, irmãos, esse terceiro tipo, que é no sentido de capacitar espiritualmente, fala sobre tudo isso. Mas eu quero terminar falando para você sobre o óleo da unção para consagrar, sobre os 4 elementos que deveria ir nesse óleo. Tranquilo? Abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 30, verso 22 e 23. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Agora você vai ter entendimento do que significa cada um dos elementos do óleo. E eu já vou te adiantando. Todo o Velho Testamento aponta para quem? Para quem? E você verá nos componentes do azeite Cristo. Por isso que óleo de ungir não é brincadeira. Mas é necessário você ter na sua casa. Êxodo 30, 22 diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade, 6 quilos de mirra líquida,
3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado, continua, e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Amém? Olha que coisa incrível, irmãos. Entenda uma coisa. São esses, vamos colocar assim, 5 elementos que compõem o óleo de ungir, não é? Mirra, canela, cálamo, cássia e o Espírito Santo. Porque o que significa o azeite? Não é o Espírito? Sim ou não? Então o azeite aqui, para nós hoje, é o Espírito Santo. Ele simboliza o Espírito Santo, amém? Então vamos lá, rapidamente. Mirra, fragrância cheirosa, era extraída de uma árvore, da seiva, não é? A seiva é aquilo que sai do centro, de dentro, amém? Da seiva, da árvore, ela é pura, ela é perfeita, é de sabor amargo. A mirra tem um significado, representa Jesus como? Seu sangue derramado, é a seiva, saiu de dentro, amém? É a seiva, presta bem atenção. Seu sangue derramado, perfumando nossa vida diante de Deus e dos homens, porque é o sangue de Cristo, é a seiva de Cristo, que nos purifica e que tira de nós o cheiro de morte e traz de nós o cheiro de vida, que agrada a Deus. Também, irmãos, pureza, não é? Porque lembra que nós lemos aqui, é como sai de dentro, é algo puro, não tem contaminação, pureza sem mistura. Devemos ser puros como a perfeição de Cristo, a perfeição do ungido, porque Cristo é puro. E ele disse: sejai perfeitos como o Pai é perfeito. Aí Paulo, cheio dessa unção, ele diz assim: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Amargo, porque a mirra é amarga, significa o sofrimento na cruz. Ele se torna amargo para quem o rejeita e doce para quem aceita. Sim ou não? Porque o evangelho da cruz é loucura para o mundo, mas é salvação e alegria para aquele que crê em Cristo. Então, irmãos, Cristo, para o mundo é amargo. As pessoas não gostam de você porque você é cristão. Não se iluda. As pessoas não têm problema nenhum se você falar de qualquer religião, mas se você falar que é cristão, a coisa fica amarga. Só que é amargo para o mundo e doce para aquele que crê, porque quando você não nasceu no evangelho como eu, e você resiste por muito tempo, mas no dia que você tem um encontro com Cristo, você sai tão leve, sim ou não? Você sai assim: meu Deus, se eu soubesse que era bom, eu já tinha aceitado há mais tempo. Então é amargo para o mundo, mas suave, doce, cheiroso, gostoso para aquele que tem Jesus. A canela, extraída também de árvore sempre verde, que sofria severa poda, para estimular a formação dos ramos longos e delgados, cuja casca dava a canela aromática. O significado da canela, portanto, contém os seguintes aspectos. Quando ungido, deve ser consistente, porque a canela tem um cheiro consistente. Se você pôr canela numa comida, você sabe, sim ou não? Não é? O seu padrão de vida cristão não pode ser modificado, tem que manter firme, lembra? Porque a canela, ela sempre verde, ela sofreu uma poda, ela sempre estava firme. Então o seu padrão de vida cristão não pode ser modificado quando você é ungido, quando você é cheio do Espírito Santo. É isso que nós lemos em 1 João 2,27, que é o versículo do mês. Como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito? Não é pelo mover e pelos milagres, porque isso daí não precisa ser cheio do Espírito para fazer. O diabo também faz. Mas é que a pessoa que realmente é cheia do Espírito, ela não muda. Ela permanece sempre na presença de Deus. Ela não muda.
Ela não usa isso para benefício próprio. Também significa viver o caminhar com Jesus, apesar das lutas. Sofrer podas para a formação do caráter, para poder exalar o cheiro agradável. Irmãos, o cristão que não suporta a poda, ele nunca foi cheio do Espírito. A poda faz parte, o não de Deus. As coisas que às vezes dá errado na sua vida, faz parte da poda. Para que você possa dar galhos melhores, você precisa podar toda a árvore para dar melhor fruto, dar galhos mais fortes. De tempo em tempo o agricultor tem que podá-la. E Jesus faz a mesma coisa conosco, de tempos em tempos Ele nos poda. Ele tira algumas coisas de nós. Ele permite às vezes que alguém venha e bata, e fira a casca, não é? E aquilo nos fere, a gente fica mal. E a gente fica, meu Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Lá na frente você entende. Faz parte. A poda faz parte, irmãos. Até para podermos crescer mais saudáveis. O cálamo aromático exala doce cheiro. Só que olha que interessante, o cálamo cresce na lama. Como pode algo crescer na lama e ser cheiroso, irmãos? Porque a lama é fedida, não é? É como a garça, né? Eu gosto muito disso. A garça pisa na lama para pegar peixe, mas ela não suja as suas penas. Está sempre branquinha. E é interessante porque o cheiro doce do cálamo, como essência, só se consegue quando ele se quebra. O significado do cálamo é: devemos ser fortes mesmo na lama, exalar o cheiro de Deus. Ou seja, o mundo é o lamaçal do pecado, não é assim que a Bíblia diz? O mundo é a lama, e você está vivendo nesse mundo, você está pisando na lama, mas você não tem que se lamear, você não tem que deixar que aquela lama tire o cheiro de Deus. Ou seja, onde você estiver, você é um cheiro de Deus naquele lugar, você é a presença de Cristo. As coisas deste mundo não podem te sujar, irmãos. Não pode te sujar. Então você está pisando na lama, mas você é um cálamo. Então, como Cristo pisou neste mundo, Ele sendo Deus, Ele veio ao mundo como homem, Ele nunca se contaminou com as coisas deste mundo. Irmãos, mesmo no meio da corrupção, de calúnias, para dar o perfume tem que ser quebrado. Isso está falando de humildade. Então Cristo foi moído como um cálamo, sim ou não? A palavra diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas como um cálamo, quanto mais ele é moído, mais ele é triturado, mais cheiro de vida ele exala. Quanto mais o inimigo te persegue, quanto mais o inimigo vem, bate, mais você exala o doce perfume de Cristo. Como alguns dizem por aí, essa frase não é minha, eu já li muito na internet. Satanás achou que tirou tudo de Jó, mas ele se esqueceu que o tudo de Jó era Deus. Então, irmãos, Cristo é o cálamo. Ele foi moído pela minha e pela tua transgressão. Cássia, é o nome da minha irmã, né? Cássia é uma casca aromática empregada na medicina. O significado da cássia é o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus, irmãos? Cristo. Deve ser remédio para as pessoas que o cercam. Então, em Cristo, você deveria ser a cura que as pessoas buscam. Eu estou lá no meu trabalho e tem uma pessoa lá, uma irmã, dizendo que a vida dela está difícil e que ela não tem vontade de viver. Você deveria ser a cássia na vida dela. Onde você estiver, irmãos, onde você estiver, você deveria ser o ungido de Deus, o remédio para aquela pessoa. A pessoa fala de um problema, você apresenta Cristo para ela. Por quê? Porque a cássia simboliza no azeite aqui o ungido de Deus. Então, desde o início, Deus já estava falando do seu ungido, do seu Mashiach, do seu Messias, do seu Cristo. E por último, azeite de oliva, que representa o Espírito Santo, irmãos.
Então a junção desses 5 elementos, você chama de óleo de ungir. E em Cristo, na potência e no derramar da unção, através dos dons, através de muitas coisas o Espírito pode te encher, como foi em Pentecostes, você potencializa tudo. Então você precisa entender que a unção não é que o óleo de ungir, sem a unção do Espírito, ele é apenas um óleo de ungir. Não serve para nada, a não ser para perfume. Porque entenda uma coisa, irmãos, se esse óleo que a gente usa fosse realmente puro, vocês já cheiraram mirra, irmãos? Vocês já foram numa loja de árabe? Vão numa loja de árabe, pega lá a essência e cheira para você ver. Você passa um pouquinho no corpo, misericórdia. Você toma banho 5 dias direto e aquele cheiro não sai. É muito forte. Então, irmãos, o que eu queria ensinar para vocês hoje, que você soubesse a diferença entre óleo de ungir e a unção. Então, unção vem do Espírito, e o óleo de ungir representa essa unção de uma forma figurada. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ceiar. E eu sei que este mês Deus tem palavras poderosas para nós, irmãos. Entenda uma coisa: nenhum homem é capaz de ir além das suas condições humanas, se não for pelo poder do Espírito de Deus. Cristo, Ele foi o ungido de Deus que veio a essa terra. E Ele é o ungido, Ele é Cristo, o ungido. Então, irmãos, entenda, a ceia não é uma coisa qualquer. A ceia do Senhor é um momento importante, porque a ceia também representa o óleo de ungir. Porque Ele foi moído, Ele foi cortado, sim ou não? Ele foi humilhado. Verteu-se água e sangue dele. Se você olhar os elementos, observar os elementos do óleo e as características, você verá que Cristo viveu tudo isso naquela cruz. Tudo isso. Não é? O sangue dele ali representa o óleo que você usa hoje de ungir. O azeite. Então, irmãos, que você possa ter um mês onde realmente você ore e busque essa unção. Se você puder, todo domingo de ceia nós falamos isso agora. A partir de amanhã, abra um jejum. Ore pedindo que o Senhor derrame da sua unção sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre as suas finanças, sobre tudo o que você precisa. Jejue pelo menos uns 5, 6 dias. Porque, irmãos, o jejum e a oração, ela atrai a unção de Deus. Então não basta apenas você pegar o óleo e sair ungindo tudo. Você tem que ser alguém que tenha a unção de Deus na sua vida, para que essa fusão se torne algo poderoso no mundo espiritual. Amém? Creia, irmãos, nós já ungimos pessoas que, olha, eu vou dizer para você, eu só não saí correndo da sala porque eu não podia correr. Quando o óleo cai em uma pessoa que está possessa de demônio, a coisa é feia, muito feia, é terrível. Você fica assim, falando, meu Deus, mas é só um óleo. Não, para você é só um óleo, mas a unção de Deus que está fluindo ali por aquele óleo, faz coisas terríveis. Então, Cristo, Ele foi ungido para libertar, curar, salvar, batizar com o Espírito Santo. Então busque a unção do Senhor, amém? Nós vamos orar depois da ceia. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar, porque, irmãos, é muita coisa, tem que pular muita coisa. Que você saia daqui, que você que está me assistindo, saia, sabe, sabendo pelo menos que unção pode ser o óleo, como pode ser o derramar do Espírito. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Te agradecemos por esses elementos, Senhor. Santificamos cada um deles. E declaramos, Pai, pela fé, que este pão agora, ele simboliza, é um memorial do teu corpo,
que foi repartido por nós naquela cruz. Que esse suco de uva, Pai, simboliza, é um memorial do teu sangue que foi derramado naquela cruz. E o Senhor diz em João, Pai, capítulo 6, a partir do verso 45, que aquele que não come da tua carne e não bebe do teu sangue não tem a tua vida. Por isso, Pai, nessa noite nós iremos, simbolicamente falando, comer da tua carne e do teu sangue, porque nós queremos a tua vida em nós, Jesus. Porque a tua vida em nós simboliza a unção e o poder de Deus. Cura, libertação, curas que precisamos na nossa alma e no nosso corpo físico. Por isso, Pai, que possamos nessa noite, com consciência, tocarmos no teu corpo e no teu sangue. É o que eu te louvo e te bendigo, Espírito de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esperem uns pelos outros, faremos isso juntos. Pastor, quem pode tomar a ceia? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, mas hoje eu briguei, eu chutei o cachorro. Peça perdão ao Senhor. A ceia não pode ser motivo de você se afastar de Deus. A ceia é para você se aproximar de Deus. Amém? Aleluia. Diga de todo o coração: eu
cantamos ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! O Rei exaltado no céu. Aleluia! 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 Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, ó Pai. Exaltado, Senhor, és tu entre as nações e todo o universo. Te amamos, Pai, te adoramos, Senhor. Oh, Papai, que o teu Espírito possa se derramar, Pai, como uma unção poderosa sobre nossas vidas em Cristo Jesus, alcançando até aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Aleluia. Todos aqueles que irão ceiar, pegaram aí o seu pão, o seu suco, amém? E a palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus seria traído, ele tomou um pão, repartiu, deu entre os seus discípulos e disse: comam, porque este pão representa o meu corpo, que será repartido por vós. Todas as vezes que se reunirem, façam isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, irmãos, é um memorial, onde você declara que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja, amém? Que possamos todos juntos em comunhão comer esse pedaço de pão, que é um memorial, que simboliza o corpo de Cristo repartido por nós naquela cruz. Aleluia! Aleluia. Da mesma forma, naquela noite ele tomou um cálice e disse para os seus discípulos: bebam, porque esse é o cálice da nova aliança. Esse cálice representa o meu sangue, que será derramado em favor de vós. Por isso, irmãos, que você possa, em memória de Cristo, tomar esse suco que simboliza o seu sangue, que foi derramado por mim e por você, por toda a tua família, por todas as pessoas que já encontraram e que ainda hão de encontrar com Cristo nessa terra, amém? Que possamos todos juntos tomar esse suco em memória de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder começar um mês na tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa visitar a cada um que está aqui, a cada um que está em casa. Que a tua unção venha se derramar, Pai, numa medida sacudida, transbordante do teu Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui enfermo, Senhor, que sinta o teu toque de cura nessa noite. Deus, toca, Senhor, visita, Senhor, cada osso, visita cada membro, Pai, cada órgão do corpo, Senhor, que está enfermo, tanto aqui como em casa. Visita, Pai, e toca, Senhor, com o teu toque de cura, Senhor. Visita, Senhor, toda a inflamação nos ossos. Visita, Pai, todo o desgaste. Visita, Pai, todo aquele que está enfermo, internado. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço pela recuperação da vida do Mário, Senhor. Que ele possa sair desse hospital bem, Senhor. E que ele receba de Ti uma nova vida, Senhor. Pai, eu te apresento, Senhor, o Cailan, Senhor, que está com uma alteração cardíaca. Que o Senhor venha acalmar a sua mãe. Que o Senhor venha trazer a cura, Pai, nesses exames que ele terá que fazer.
Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento cada enfermo, Senhor, que está aqui ou nos assistindo, e libera a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Se a enfermidade for espiritual, Pai, for uma opressão, for um ataque do inimigo, que seja agora anulado e bloqueado, Senhor, por Ti, em nome de Jesus. Que toda a ação das trevas seja falida neste momento, toda a confusão na mente, Pai, tudo aquilo que vem para gerar confusão, nós anulamos em nome de Jesus e declaramos que em Ti, Jesus, somos mais do que vencedores. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada casamento restaurado nessa noite. Obrigado, Pai, por cada jovem que está sendo restaurado nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que nesta noite está tendo um encontro contigo, Pai. Obrigado, Senhor, em Cristo Jesus por tudo. Senhor, nos dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana, Pai, de poder, de unção, Senhor. E que as portas venham se abrir, Senhor. Que a prosperidade venha sobre a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos. E te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Livra-nos dos homens maus, dos acidentes. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que possa causar dano à nossa vida. Seja físico, seja material, Senhor. Livra-nos, Pai, de tudo isso. Porque eu creio, Pai, que nós estamos protegidos e cobertos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz do Senhor invada a sua vida nessa noite. Amém? Aleluia. Estamos felizes em Cristo Jesus, amém? Aleluia! Água e vinho donou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. E dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura,
sobre a sua vida, que Ele impregne seus dias de alegria e que a unção do Espírito te acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.